do Senhor Telebombástico ouvinte, fiel seguidor da Telebumba, da Bumba na História. Muito agradecemos estar desse lado. Sabemos que o público é cada vez mais diversificado. Crianças, jovens, menos jovens, menos jovens, quase a chegar à plenitude da juventude. Gostamos de saber que há cada vez mais público que afirma #Eu aprendi com a Bumba. Agradecemos desde já e retribuímos com mais uma emissão plena de saber, de som e de imagem. Hoje continuaremos a falar da cultura da Catedral, episódio 9. Mas desta vez falaremos de forma mais particular sobre a escultura e a pintura gótica. A humanização do céu. Fique desse lado que nós ficamos deste. Telebumba no ar. Bumbemos juntos. Apesar de terem mantido muitos aspectos que caracterizaram a escultura românica, como, por exemplo, a continuidade de uma relação de grande cumplicidade com a arquitetura, os artistas do século XIII e XIV alargaram o seu repertório temático, utilizaram um maior número de suportes e receberam da parte dos encomendadores uma atitude mais aberta ao seu trabalho. Relativamente ao período anterior, o românico, registou-se uma evolução, sobretudo ao nível da composição, da expressão, da monumentalidade das suas obras e do progressivo interesse pelo real. Deste modo, a escultura gótica estabeleceu uma aproximação gradual à cultura humanista, que despertaria em Itália com o Renascimento no século XV. Na verdade, a escultura adquire um caráter mais naturalista, quer na representação do corpo, quer do rosto ou até mesmo da natureza, desenvolvendo novas capacidades expressivas e autonomizando-se em relação à arquitetura. Tendo conquistado o seu próprio espaço, a escultura gótica atingiu uma concepção mais plástica, mais dinâmica e verdadeira. Uma das obras paradigmáticas desta renovação é aquela que estamos a ver. A Morte da Virgem, do tímpano da Catedral de Estrasburgo. Para além do culto da figura de Cristo, a personificação de Deus-Homem, a iconografia gótica revelou uma grande atração pela figura da Virgem. Com efeito, Maria, no seu mistério virginal, encarnava a concepção de um mundo utópico, alheio à dor e ao sofrimento, e, portanto, mais de acordo com a cultura gótica. Proliferaram representações relativas à vida da Virgem até à assunção apoteótica na coroação como Rainha dos Céus. Do ponto de vista técnico, é clara a dificuldade de adaptação das figuras ao espaço arquitetónico, implicando, em alguns casos, a representação parcial das figuras. No entanto, é compensada pela delicadeza com que os apóstolos tocam o corpo da Virgem e pela emoção que se manifesta nos seus rostos. Também a forma como são tratados os cabelos e as pregas das roupas, evidenciando a anatomia dos corpos. É totalmente inovadora e faz-nos lembrar a arte clássica.
Já a Anunciação e Visitação esculpidas nas jambas do pórtico ocidental da Catedral de Reims, apesar de revelarem um estilo diferente, libertaram-se da arquitetura para se converterem em esculturas de vulto redondo, firmemente apoiadas no solo, continuando um caminho iniciado em Chartres. Privilegiando uma aproximação ao mundo físico, as pregas da roupa deixam transparecer as anatomias que cobrem, e especialmente na Visitação, o escultor parece dominar completamente o modelo clássico. Este grupo escultórico, presente na fachada ocidental da Catedral de Reims, evidencia a dualidade estilística em que se desenvolveu a plástica gótica. Por um lado, recuperou a tradição clássica e a representação naturalista mais próxima do observado, como é o caso do animado diálogo entre Santa Isabel e a Virgem da Visitação, que podemos ver como o grupo das duas figuras representadas mais à direita. Por outro lado, conferiu maior liberdade às formas, às expressões e aos movimentos, introduzindo uma vertente imaginativa e espiritualista, humanizando as figuras representadas, como na graciosidade e expressividade do anjo sorridente no grupo da Anunciação, que vemos mais à esquerda. Todavia, talvez a inovação mais significativa se relacione com a organização do portal do templo. As ombreiras, ou jambas, são substituídas por estátuas-coluna que se prolongam nas arquivoltas em torno do tímpano. A evolução dos temas e da iconografia, inspirada no Novo Testamento, continua sendo estabelecida por motivações de ordem religiosa. O Cristo em majestade, o juízo final, com os apóstolos distribuídos pelas ombreiras, e a Virgem em majestade. Mas, de um modo geral, as figuras são humanizadas, estabelecendo entre elas uma relação afetiva. A partir de meados do século XII, o santo patrono da Igreja ocupa o tímpano numa mandorla e no centro de cenas da sua vida, ao qual se juntam todos os santos da diocese nas ombreiras em estátuas-colunas. Como se de uma humanização do céu se tratasse, a escultura gótica caracteriza-se sobretudo pelo naturalismo das expressões e dos detalhes mais minuciosos e por uma representação mais próxima do real. Vejamos agora o exemplo dos portais da Catedral de Amiens, um expoente da escultura gótica. Organizados numa estrutura tripartida, os portais da Catedral de Amiens abrem, cada um deles, para as 3 naves, a principal e as 2 laterais, sublinhando os grandes eixos de composição da fachada, a rosácea, do corpo central e as 2 torres. Os portais encontram-se definidos em alpendres profundos, apresentando uma galeria de esculturas de santos e outras figuras bíblicas de grande unidade artística. Mas o que surpreende neste imenso trabalho é o rigor das composições, o sentido de monumentalidade atribuído aos temas e a capacidade expressiva no tratamento plástico desses assuntos que fazem destes portais um expoente da escultura gótica. O portal central é conhecido como o portal do juízo final. No tímpano, representa-se a ressurreição dos mortos e a passagem das almas, os redimidos e os condenados. E no centro, Cristo em julgamento.
Na cena do julgamento, São Francisco de Assis é o primeiro a entrar no céu, naquele que é a primeira representação conhecida do santo. O portal sul, à direita, é designado por Portal da Virgem, dedicado à Virgem Maria, santa patrona da Catedral e da cidade de Amiens. No tímpano, representa-se a soberania, a assunção e a coroação da Virgem. O portal norte, à esquerda, é o portal de São Firmino, o primeiro bispo de Amiens. No tímpano, representa-se a transladação das suas relíquias diante de 6 bispos sentados e de anjos transportando vários objetos religiosos. Este foi um tempo que também marcou a arte funerária. Além das pestes, das fomes e das guerras, a falta de condições higiênicas e de qualidade de vida deste período foram as causas de uma elevada taxa de mortalidade que atingia sobretudo os recém-nascidos e as crianças. A advertência ao memento mori, isto é, ao momento de morrer, foi uma constante. A literatura e a arte tiveram também por função tratar a vida como algo de muito passageiro. O livro de Piedade, Ars Moriendi, A Arte de Morrer, foi muito divulgado e serviu de temas para as diferentes artes. O enterro dos nobres nas igrejas, ad sanctus, junto dos santos, foi tradicional. Mas a partir de 1200 vulgarizou-se a construção de estátuas jacentes, demonstrando bem o cuidado dos reis, príncipes e clero em preparar as suas necrópoles familiares, em fazer cenotáfios, arcas e túmulos para que sempre fossem lembrados. Inicialmente, não fixaram com pormenor os traços físicos do morto. Só procuravam evocar o defunto, pois havia sempre brasões, inscrições, símbolos que o definiam. Mas em meados do século XIII, apareceu o retrato idealizado, com um leve sorriso que iluminava o rosto. A partir da segunda metade do século XIV, tornou-se evidente a preocupação de esculpir as feições do morto enquanto vivo, com mais realismo. Já no final do século XIV e princípios do século XV, o morto foi representado muitas vezes como que enregelado, envolto num lençol ou nu, autêntico cadáver em decomposição, na sequência dos horrores da peste negra e da consciencialização da nossa condição de mortal. No que diz respeito à pintura, a renovação pictórica operada no gótico vai principalmente no sentido da substituição da pintura mural pela pintura sobre madeira, retábulos, painéis, quadros, entre outros, e de uma tendência para a representação naturalista. A pintura gótica desenvolveu-se segundo 3 técnicas principais. O vitral, numa consequência direta da estrutura do edifício gótico e do programa estético nascido da abadia de Saint-Denis com Suger, Deus é luz. A iluminura, de manuscritos, agora tratada também com a técnica de têmpera. E a pintura dos retábulos, conjuntos de painéis situados atrás do altar. Mas é a partir de finais do século XIII que se desenrola em Itália um foco de grande importância, do qual o retábulo de São Francisco que estamos a ver constitui um excelente exemplo.
Nesta imagem vemos a aparição de São Francisco, um santo muito próximo do povo, converteu-se num tema muito querido dos artistas do Trecento italiano. As histórias relacionadas com o santo são uma das grandes novidades iconográficas da pintura italiana, mas foi sobretudo à sua doutrina que a arte foi buscar inspiração e fundamento para a renovação plástica que se processou. A capacidade para observar a vida a 3 dimensões e para, ao limite, humanizar a arte. Ao romper as cadeias a que se prendiam os dogmas cristãos medievais, São Francisco motivou um novo olhar sobre a natureza, permitindo aos artistas voltarem-se para o mundo físico e interessarem-se pela sua representação exata e fiel. Este retábulo, pintado apenas 9 anos após a morte do santo, o pintor recorta a sua figura sobre um fundo liso dourado que anula qualquer tipo de sensação espacial e empresta à figura um caráter transcendente. Num claro sentido narrativo e envolto em cenas da sua vida, esta é a nova forma do pintor olhar o mundo que o rodeia, a que não é alheia à mensagem de São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Franciscanos, que permite aos artistas voltarem-se para o mundo físico e inspirarem-se pela sua representação exata e fiel. A outra novidade pictórica está relacionada com a influência da cultura bizantina. Por exemplo, da pintura de ícones, que por via dos contactos comerciais com o Oriente, chega à Itália. A essa inspiração, os italianos designaram maniera greca e ter-se-á manifestado após a conquista de Constantinopla pela Quarta Cruzada, em 1204. À assimilação da tradição bizantina sucedeu a contaminação da plástica gótica, cuja síntese foi superiormente efetuada por Cimabue, o mestre de Giotto. Giotto di Bondone, de quem Cennini disse ter traduzido a arte de pintar do grego para o latim, convertendo-a ao moderno, esteve na origem desta profunda renovação pictórica operada no Trecento italiano, isto é, no século XIV. A importância de Giotto consistiu na criação de uma visão pictórica baseada no princípio da imitação e da visão racional das coisas e da natureza, dando sequência ao trabalho desenvolvido pelos escultores pisanos. Partindo das experiências dos seus antecessores, sobretudo do seu mestre Cimabue, a modernidade da pintura de Giotto manifesta-se no pathos emotivo e o caráter profundamente humano das suas obras. Por outro lado, a modernidade da obra de Giotto está marcada também pela forma narrativa e na autenticidade descritiva com que trata os ambientes e os protagonistas, e também no valor simbólico dos elementos que caracterizam. Foi Giotto quem introduziu na pintura a ideia de reprodução realista ou concreta, testada no poder de verosimilhança dos pormenores paisagísticos e da representação perspética das formas e dos espaços arquitetónicos, rompendo com a tradição medieval
A obra do pintor foi determinante para a formulação de uma nova linguagem plástica, posteriormente desenvolvida no Renascimento. Uma das obras mais extraordinárias de Giotto é esta que estamos a ver, a Lamentação sobre Cristo Morto. Este afresco de Giotto é provavelmente uma das pinturas mais arrebatadoras da história da arte. Foi pintado na parede da Capela Scrovegni, em Pádua, juntamente com outros afrescos sobre a vida de Cristo, a Virgem Maria e seus pais. O pintor, através da expressão facial e da atitude de dor das diferentes personagens, assim como a forma como trabalhou o espaço, conseguiu criar uma das cenas mais fortes relacionadas com a representação da morte de Cristo. Ele mostra neste afresco personagens realistas e tridimensionais, quebrando a rigidez da composição bizantina e o espaço plano ocupado pelas suas figuras, o que impedia o observador de se sentir ligado ao tema. De modo que o pintor, além de romper com as regras impostas pela arte bizantina, enredou o próprio observador emocionalmente. A composição apresenta o corpo de Cristo, que foi retirado da cruz, sendo rodeado pela sua família e amigos, em completo estado de dor, quase todos de cabeça baixa e de ombros caídos, pouco antes de ser sepultado. A Virgem Maria, ponto central da pintura, segura o corpo do filho nos braços e dirige-lhe um olhar de profunda dor, quase encostando seu rosto no dele. O corpo longo e pesado de Jesus, contrastando com o tamanho da Virgem, parece tornar o sofrimento de sua mãe ainda maior. São João, postado à direita da Virgem Maria, com o corpo inclinado para a frente, abre os braços num gesto apaixonado, onde é visível a dor e a indignação, enquanto Maria Madalena, com os pés de Cristo no colo, acaricia-os e chora. E uma mulher encurvada sobre o corpo de Jesus segura-lhe as mãos e também chora. O rosto e as mãos dos personagens traduzem o principal foco da emoção, atraindo o olhar do observador. É tamanha a emoção transmitida por esta obra que leva o observador a sentir que as duas personagens situadas no primeiro plano de costas estão acometidas pela mesma dor profunda, visível na expressão dos demais personagens. O espaço aberto entre elas leva os olhos do observador diretamente para o foco da cena, Maria abraçando o corpo do filho. Apesar do sofrimento e da raiva que envolvem todo o grupo, os personagens portam-se com extremo respeito diante do corpo sem vida de Jesus. Embora expressivos, os seus gestos não são teatrais. 12 anjos, espalhados pelo céu azul da composição, assistem à cena, embaixo com grande pesar. Com os corpos contorcidos pela amargura, alguns abrem os braços, enquanto outros apertam o rosto com as mãos. Eles rezam ou choram, olhando desconsolados para todas as direções. O desespero dos anjos contrasta com a cena taciturna vista embaixo. Vários níveis de sentimentos são vistos na composição. A paisagem também repassa uma sensação de tristeza com a árvore morta. Ela simboliza a frágil árvore do conhecimento do bem e do mal. Situa-se na diagonal, em oposição ao corpo de Cristo. Reforça a tristeza da cena e a perda da vida, assim como a ressurreição de Cristo depois da morte. A aproximação da Virgem, de Maria Madalena e das mulheres que ajudam a segurar o corpo,
mostra a profunda humanidade do Salvador. A colina, na diagonal, coloca as personagens sagradas no primeiro plano, aproximando a cena do observador. E também unifica os grupos separados. Apesar da tragédia que envolve a cena, o movimento das personagens é claro, é suave. Com esta composição, Giotto antecede o uso da perspectiva, que só viria a ser totalmente desenvolvida no Renascimento. A aproximação ao real, que caracterizou a pintura do gótico final, registou na Flandres um desenvolvimento distinto do Trecento italiano. O tratamento de volume e de profundidade que faltou a estes pintores para concretizarem efetivamente a realidade física na superfície da tela, atingiu-a a escola flamenga. E enquanto na mesma época os pintores do Renascimento italiano pesquisaram processos de representação com bases científicas, o sistema perspectivo, os pintores flamengos alcançavam-no de forma perfeitamente empírica. Nas primeiras décadas do século XV, emergia na sociedade flamenga uma clientela burguesa desejosa de ver refletido nas pinturas que encomendava tanto o mundo faustoso e requintado em que vivia, quanto o seu próprio rosto retratado. Na época, os Países Baixos encontravam-se sob o domínio do Ducado da Borgonha, a Flandres, e da Casa de Habsburgo, parte da Holanda. E as cidades de Bruges e Gante eram importantes centros internacionais de comércio. De certa forma, os pintores flamengos souberam responder com eficácia às solicitações das cortes principescas e das famílias burguesas, criando uma linguagem plástica capaz de representar a realidade com tanta fidelidade que os seus quadros pareciam autênticos espelhos. O pintor holandês Jan van Eyck foi o representante mais importante desta escola. E a sua obra-prima, esta que estamos a ver, o Políptico da Adoração do Cordeiro Místico. Obra máxima de Jan van Eyck, como acabamos de dizer, esta é uma estrutura complexa, constituída por um total de 20 quadros. Um painel central com 2 painéis laterais unidos por dobradiças, sendo cada um dos 3 elementos composto por 4 painéis separados. As tábuas das alas laterais são pintadas de ambos os lados. Nesta obra de grandes dimensões, terá colaborado o seu irmão Humbert van Eyck, de quem se conhece pouca obra. No painel central, as figuras esmagadoras de Cristo entre São João Batista e a Virgem sobrepõem-se às tábuas inferiores com a cena da adoração do Cordeiro, simbolizando o sacrifício de Cristo, parecendo formar um retábulo separado. Sem sombra de pecado, as figuras de Adão e Eva, que se encontram no extremo superior direito e esquerdo, quase em tamanho natural, evocam antes a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Nesta obra, Jan van Eyck soube conferir ao sagrado uma expressão real. Através de um elaborado jogo de luz e sombra, deu volume e profundidade ao espaço e pintou cada detalhe da natureza com uma minúcia muito superior a qualquer obra até então executada. Outra obra de referência de Jan van Eyck
é esta que estamos a ver: O Casamento de Arnolfini. O quadro encontra-se na National Gallery, em Londres. Mede 82 centímetros por cerca de 60 centímetros. O retrato é pintado a óleo sob tábua de carvalho e é datada de 1434. Uma análise superficial da obra mostra a união de Giovanni di Niccolò Arnolfini e Giovanna Cenami, ambos italianos abastados, que se estabeleceram na cidade de Bruges. Deduz-se que o quadro havia sido encomendado pelo casal Arnolfini para representar o seu casamento, algo comum na época. Existem diferentes teorias sobre o significado e interpretação deste quadro. Geralmente, a obra é interpretada como sendo uma certidão de uma cerimónia de casamento. Arnolfini e a sua esposa casam-se e o quadro retrata o momento em que o casamento é celebrado. O espelho convexo na parede de trás do quarto reflete, para além de Arnolfini e da sua esposa, mais duas figuras na porta. Estão assim presentes duas testemunhas para legalizar o casamento. Uma delas é provavelmente o próprio pintor. A moldura do espelho contém imagens da paixão de Jesus Cristo e representa a promessa de Deus de salvar as pessoas, que está representado neste espelho redondo. O próprio espelho simboliza Maria e refere-se à Imaculada Conceição e à pureza da Virgem Santa, representando, além disso, o olho de Deus, que desta maneira é testemunha da cerimónia. O artista coloca a sua assinatura acima do espelho. Johannes van Eyck voet hit. Jan van Eyck esteve aqui. E ainda datou a assinatura, 1434. O cão pode ser visto como símbolo da fidelidade, estabilidade doméstica e tranquilidade. Fido, o nome usual em latim para os cães, significa confiança. O castiçal de 7 braços contém apenas uma vela. Provavelmente a vela que a noiva ofereceu ao noivo segundo a tradição flamenga. Uma vela acesa à luz do dia simboliza, por norma, o sempre presente Espírito Santo, ou o olho de Deus. As laranjas na mesa junto à janela referem-se provavelmente à fertilidade e simbolizam a pureza e inocência do jardim do Éden, antes da queda. Atrás do casal, as cortinas da cama conjugal estão abertas, sendo uma representação da visita e bênção da Santíssima Trindade. Nem Arnolfini nem a esposa usam sapatos. Este facto demonstra o respeito e consciência da santidade e beatitude do matrimónio. Os tamancos em primeiro plano são provavelmente um sinal de respeito pela cerimónia de casamento e apontam, além disso, para o facto de este acontecimento ter lugar em Terra Santa. Tradicionalmente, os maridos ofereciam tamancos às suas esposas. As cortinas vermelhas da cama referem-se ao ato físico do amor, à união carnal do casal. A cor verde do vestido da mulher simboliza a esperança, talvez a esperança de ficar mãe. A sua touca branca simboliza a pureza. Outra teoria sobre este quadro interpreta o retrato no contexto económico e histórico da cidade de Bruges no século XV. No início do referido século, Bruges era o principal ponto de comércio da Europa do Norte, atraindo numerosos diplomatas, comerciantes e mercadores estrangeiros. Arnolfini, descendente de uma família italiana de mercadores muito importante de Lucca, viveu toda a sua vida em Bruges, onde negociava em tecidos preciosos, objetos e tapetes.
O quadro representa o nascimento de uma burguesia rica de comerciantes internacionais. Vemos a senhora Arnolfini vestida segundo a última moda. O seu vestido, feito dos melhores e mais caros tecidos, até foi debruado com arminho. Na janela há uma laranja descuidada, sinal de riqueza, já que apenas a elite rica podia permitir-se esses luxos. O quadro não mostra propriamente o que Arnolfini e a sua esposa possuem, mas antes o que querem mostrar a sua riqueza e o seu bem-estar. Estudos em infravermelho mostram a quantidade de retoques que Jan van Eyck fez no decorrer da obra para deixar a mão de Giovanni perfeita. É um quadro reflexo dessa época, símbolo do perfeccionismo na pintura e, acima de tudo, único. A obra, considerada muito inovadora para a época em que foi concebida, exibe diversos conceitos novos relativamente às perspectivas e à acentuação dos segundos planos. Destaca-se o espelho no fundo da composição, em que toda a cena aparece invertida, tal como a imagem do próprio artista. Caro teleouvinte, vamos supor que o casal Arnolfini eram nossos contemporâneos e teriam também eles estado em quarentena, barricados, enclausurados ou, se preferirem, confinados durante vários meses. Terminado esse barricamento, essa clausura, esse confinamento, como seria que os iríamos encontrar? Bumba na história visitou esta hipótese e encontrou-os desta forma: em tamanho XXL, anafadinhos, um cão arraçado de gato e uma chanata um pouco deformada, qual a havaiana de madeira. Bom, apraz dizer que este quadro é de um autor colombiano do século XX, Fernando Botero, e encontra-se na famosa leiloeira Christie's. Enfim, este foi um momento de momento lúdico. Convém continuar com assuntos que verdadeiramente importam, isto é, a Revolução Pictórica Flamenga do século XV. Continuemos então. Outro nome de referência deste período é o de Roger van der Weyden. Roger van der Weyden foi um dos mais proeminentes artistas da escola flamenga quinhentista. Discípulo de mestre de Flemal, a Descida da Cruz, que aqui vemos, é uma das obras de maior força dramática de toda a pintura flamenga. O minucioso realismo com que o pintor trata os trajes e os brocados, assim como as expressões e os gestos das personagens, reflete o profundo dramatismo da cena, cujo fundamento encontra nos corpos inertes de Cristo e sua mãe. O elemento mais caricato poderá residir na semelhança formal entre os corpos de Maria e Cristo, um desmaiado e outro morto, e na distinta coloração das suas peles. A obra de van der Weyden destaca-se pelo equilíbrio obtido através de um apurado realismo e de uma intensa emoção das suas personagens. Por outro lado, há que destacar o retrato físico e psicológico do homem. É de referir também que a obra de van der Weyden evidencia o domínio de uma nova técnica que permite a criação de efeitos que confundem o olhar do observador. Essa inovação de que falamos é essencialmente de caráter técnico e que consistiu no aperfeiçoamento da nova técnica do óleo, em detrimento da têmpera,
que era uma técnica generalizada desde o século XIII. Criada na Flandres no início do século XV, a pintura a óleo utilizava pigmentos cujo aglutinante era uma gordura vegetal, que podia ser óleo de linhaça ou azeite. Tendo a vantagem de secar lentamente, permitia um trabalho minucioso de retoque e também sobreposição de camadas. Estes aspectos técnicos possibilitaram ao artista construir cenários pictóricos com um detalhe e realismo nunca antes alcançados. E é desta forma, com realismo, com detalhe, com pormenor e minúcia, que terminamos mais uma emissão da Telebumba. Foi um gosto poder contar com a sua companhia, Sr. Teleouvinte. A nossa próxima emissão retomará um assunto que já nos é familiar e que se prende com a cultura islâmica. Até lá, fique connosco, siga-nos, acompanhe este movimento que é cada vez mais global. #Eu aprendi com a Bumba. E já sabe também, visite-nos ou revisite-nos no canal do YouTuber Telebumba. Bumbemos juntos!